Fala galera, hoje a gente começa a falar de prisma. E o que é um prisma? Definição de prisma. Prisma é um instrumento óptico constituído de dois dióptros planos não paralelos, tá? Se eles não são paralelos, eles serão aqui concorrentes, ok? Então, tá aqui um prisma fazendo a decomposição da luz, né? Isso aqui a gente já mostrou lá atrás, tá? Então não vai ser o foco agora, mas por exemplo, você veja que aqui, enxergue isso aqui, gente, ó, como se fosse tridimensional, tá? O negócio aqui para desenhar é sempre mais difícil, desenhar isso aqui tridimensional. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Certinho? Então o que você tem aqui? Imagina você tem um prisma aqui de acrílico, de vidro, de cristal, qualquer coisa, imerso no ar. E aí eu tenho um raio de luz branca que entra. Ao vir do ar para um meio mais refringente, veja que os raios afastam da normal, aproxima da normal, né? Do menos refringente para o mais refringente, ele aproxima da normal. Quem desvia menos? O vermelho. Quem desvia mais? O violeta. E aí, ao refratar na segunda face, ó, ele sofre um espalhamento maior ainda, né? O vermelho desvia menos, o violeta desvia mais. Então aqui, claro que entre o vermelho e o violeta estarão todas as outras cores, certinho? Mas a ideia não é estudar essa dispersão que a gente já estudou ela, tá? A ideia aqui do prisma, a ideia inicial, é estudar o desvio angular sofrido por um raio de luz monocromática. Por exemplo, imagine um raio de luz de uma só cor, né, monocromático, incidindo aqui no prisma com um ângulo I. Se esse prisma não tivesse no caminho do raio de luz, para onde ele iria? Ó, ele continuaria se propagando em linha reta, tá? Só que, ao colocar um prisma, né, imerso no ar, por exemplo, um prisma de vidro, a luz do menos refringente para o mais, ó, aproxima da normal. E agora, do mais refringente para o menos, ela afasta da normal, né? Esse aqui é a normal. I, R. Aqui eu tenho outro I e outro R. Depois a gente vai dar nome para esses ângulos, tá? Então, o raio refratado depois de sair do prisma é esse. Se não tivesse o prisma, ele seguiria esse caminho. Então, o que acontece? Este ângulo aqui, ó, foi o ângulo, ó. Se não tivesse o prisma, ele viria para cá. Depois dessas duas refrações que ele teve no prisma, ele sofreu esse desvio angular aqui, ó. É esse desvio que a gente vai aprender a calcular. Certinho? Eu vou refazer o desenho, para eu fazer num quadro só. Vou fazer o desenho de cá, vou ticar alguns nomes aqui, indicar alguns nomes, e aí a gente vai chegar numa equação matemática que calcula esse desvio. Certinho? Só um segundo. Então, galera, vamos lá. Ampliei, né, o triângulo aqui, pois ele é bem maior, porque esse desenho ele é complexo, né? Se fizer pequeno, fica difícil de você visualizar. Então, gente, temos aqui, ó, um raio de luz monocromática de uma só cor. Ele incide, por exemplo, aqui, ó, ele está no ar, aí ele entra no prisma e volta para o ar. Tudo bem? Então, ó, do menos refringente para o mais refringente, olha a normal aqui, ó, normal perpendicular à primeira face. Ângulo de incidência com a normal, o que o raio refratado faz? Do menos para o mais, aproxima da normal. Fechou? Beleza. Aí ele incide na segunda face. Vai refratar de novo, olha a segunda normal. Professor, aqui não tinha que ser I2 e aqui R2? Sim, mas os livros normalmente fazem isso. Ele chama o ângulo de incidência aqui na segunda face de R2 e o ângulo de refração de I2, tá? Por que isso? Porque se eu fizer a luz vindo de cá, daqui para lá, ó, o caminho dela é o mesmo. Lembra do princípio da reversibilidade da luz? Aí esse aqui passa a ser incidência e aqui refração, tá bom? Então, convencionou-se fazer isso. Então tá aqui, ó. Do mais refringente para o menos, o raio faz o quê? Afasta da normal. Legal? Bom, agora, vamos batizar algumas coisas aqui. Primeiro,
Este ângulo aqui da parte de cima do prisma, ele é chamado de ângulo de abertura do prisma, ou até mais conhecido tecnicamente como ângulo de refringência do prisma. Tudo bem? Qual é o intuito meu aqui? Calcular o desvio angular. Se não tivesse o prisma, o raio vinha para cá, depois das duas refrações ele veio para cá. Então, este ângulo aqui, olha o caminho que ele deveria vir e olha o caminho que ele saiu. Então, este ângulo é o desvio angular total que ele sofreu ao atravessar o prisma. Certinho? Legal. Galera, você consegue ver este quadrilátero aqui, ó, A, B, C e D? Aqui você pode perceber o seguinte, ó. Se isso aqui é a reta normal, este ângulo é 90 e este ângulo é 90. Tá bom? Reta normal perpendicular à superfície. Então, se eu somar aqui, ó, o ângulo A mais 90, mais esse ângulo P mais 90, tem que dar 360, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Pega esse 90 mais 90, 180. Passa ele para o outro lado. Vai ficar A mais P igual a quanto? 360 menos 180. Então daqui eu descubro que A mais P é 180. Mas se você olhar aqui embaixo, você vai ver que o X e o P são suplementares. Então eu posso dizer que X mais P também é quanto? 180. Olha que legal. Se A mais P é 180 e X mais P é 180, então X igual a A ou A igual a X. Certinho? Beleza. Bom, note que o X, está vendo esse triângulo aqui de baixo? Nesse triângulo aqui de baixo, o X ele é um ângulo externo. Tá? Lá da geometria você já aprendeu que o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Ou seja, este ângulo X é o R1 mais R2. Está aqui, ó. X é R1 mais R2. Peraí, mas se o X igual a A, então o A também é R1 mais R2. Então, acabei de descobrir que o ângulo de refringência do prisma pode ser calculado por R1 mais R2. Fechou? Legal. Vamos lá. Agora, outra coisa que eu quero que você perceba. Note que aqui, ó, este ângulo aqui, ó, ele corresponde ao I1 menos o R1. Note aqui, ó, isso e isso, ó, são iguais, ó, oposto pelo vértice. Isso aqui tudo seria o I1. Como isso aqui é R1, ó, este ângulo é o I1 todo menos o R1. Certinho? Pelo mesmo motivo, este ângulo aqui, ó, olha aqui, ó, oposto pelo vértice, I2, isso aqui tudo é I2. Então, este ângulo vermelhinho aqui, ó, ele é I2 menos R2. Fechou? Para fechar, então, você está vendo esse triângulo aqui de cima, que o delta é um ângulo externo a ele? Então, o delta, vamos lá, quem é o delta? É o I1 menos o R1, mais o I2 menos o R2. Ó. O externo é a soma dos internos não adjacentes a ele. Beleza? Agora tá boadinho. Abro o parênteses, que é só abrir mesmo, tá? Não precisa mexer com ninguém. Eu vou agrupar o I1 mais I2, está aqui. Ó. Aí fica menos R1 menos R2. Certinho? Esse menos R1 e menos R2, eu posso pôr o menos em evidência. Ó. I1 mais I2 menos R1 mais R2, que se eu multiplicar o menos aqui, volta para isso. Mas quem é R1 mais R2? Ó? É o A. Então, olha, conclusão. O desvio angular sofrido por um raio de luz monocromático ao entrar e sair de um prisma, entre a entrada e a saída, o desvio angular pode ser calculado por quem? O ângulo de incidência na primeira face, mais o ângulo de refração na última face, menos o ângulo de abertura do prisma. Fechou? Tudo bem?
Legal, então tá aí. Não é fácil, tá? Não é fácil, sei que é complexa, a figura é bem complexa, tá? A análise aqui é complexa, mas é isso aí cai, tá? De vez em quando cai para você. O que eu vou fazer agora? Eu vou analisar aquilo que a gente chama de desvio mínimo, tá bom? O que é um desvio mínimo? Só um segundo. Pessoal, então vamos lá. Como é que é esse desvio mínimo? Gente, o desvio será mínimo quando o I1 for igual a I2, que eu vou chamar de I, tá? Então o desvio será mínimo quando I1 for igual a I2, for igual a I. Só um detalhe. Se o I1 for igual a I2, então o R1 vai ser igual a R2, tá? Então tá aqui, ó. O I1 é igual a I2, que é I, o R1 é igual a R2, que é R. E aí o desvio, né, que a gente aprendeu a calcular, que é esse ângulo aqui, ó, tá? Entre o raio que seguiria o seu caminho se não fosse o prisma e depois de ter desviado pelo prisma. O desvio total dele foi esse aqui, ó. Nesse caso aqui, quando o I1 é igual a I2, esse desvio é o mínimo. E como que ele vai ser calculado, ó, gente? Lembra que o A é R1 mais R2? Ó? Se o R1 é igual a R2, que é R, então R mais R, quanto que dá o A? 2R. Por fim, delta, a fórmula do delta que a gente tinha visto. I1 mais I2 menos o A. Como o A é 2R e o I1 é igual a I2, ó, então I mais I menos 2R, 2I menos 2R. Então o desvio mínimo será 2 vezes I menos R. Traduzindo, se o cara citar para você desvio mínimo, se ele te der o índice de refração do ar e o do prisma e o ângulo de incidência ou de refração, quer dizer, se jogar na lei de Snell uma vez aqui, ó, você tendo o I e o R, você vai ter, ó, basta ter o I e o R, você tem o desvio mínimo, tá? É claro que aí ele pode te pedir o A, né? Mas se ele te pedir o A, é 2R, o A é 2R. Fechou? Legal. Para encerrar, eu vou falar agora do prisma de reflexão total, que a gente encerra os prismas, tá bom? Só um segundo. Gente, o que é então um prisma de reflexão total? Prisma de reflexão total é um prisma que nada mais faz do que usar o princípio da reflexão total. Lembra da reflexão total? Deixa eu mostrar uma para você numa lâmina de vidro. Como é que faz? Só um segundo. Então, gente, estou segurando aqui, tá? Olha aqui, ó. Coloquei o laser aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Ele está refletindo totalmente ali, ó. Ele refrata na primeira face e lá dentro ele sofre uma reflexão total. Como eu estou segurando na mão aqui, tá dando um pouquinho de trabalho aí, ó. Tá? Então, o princípio da reflexão total. O prisma, ele faz mais ou menos isso, tá? Então, gente, como você acabou de ver, mais uma vez o fenômeno da reflexão total, né? O prisma de reflexão total é o prisma que usa a reflexão total. Por exemplo, o vidro comum, ele tem um índice de refração em torno de 1,5. Lembra do ângulo limite? Ó? Ângulo limite. Seno do ângulo limite é o N menor sobre o maior. Quando um prisma está imerso no ar, o índice de refração é 1 e o do vidro é 1,5, o seno de L dá 0,6666 dízimo, certo? Você pega uma calculadora científica, joga o seno inverso, você descobre que o ângulo limite entre o vidro e o ar é 41,81 graus aproximadamente, tá? E aí o que você faz? Por exemplo, neste caso aqui, ó, se a luz incidiu perpendicularmente a essa face aqui do prisma, ela ela entra sem sofrer desvio. Quando ela incide aqui, gente, ó, se esse ângulo é 90 e isso é um triângulo isósceles, aqui é 45, 45. Então o ângulo de incidência aqui é quanto? 45. Se o ângulo de incidência é maior que 45, concorde que o ângulo de incidência está maior que o limite, ó. Ângulo de incidência maior que o limite, onde a luz está dentro do meio mais refringente, querendo ir para o menos refringente, o que sofre? Reflexão total. Então ela reflete total aqui, vai embora.
Mas, professor, para que serve isso? Gente, um monte de equipamentos óticos usam isso. Em binóculos usa isso para aumentar o caminho percorrido pela luz dentro do binóculo. Eles usam o fenômeno da reflexão total. Por exemplo, periscópios, né? Já viram aqueles submarinos que o cara olha ali por cima? Periscópio. Para melhorar a qualidade, ao invés de você colocar um espelho aqui para refletir a luz, coloca-se um prisma de reflexão total. Mas, professor, por que o prisma de reflexão total é melhor que o espelho? Guarda, prisma de reflexão o quê? Total. Num espelho, quando o espelho vai refletir a luz, parte da energia luminosa que chegou aqui nele é absorvida pelo espelho. Tá? Parte do espelho absorve essa energia. No prisma não, olha o nome, reflexão total. Toda a luz que chegou é refletida. Então a nitidez da imagem é tudo muito melhor. Quantidade de energia, a luz. Tá? Então vários equipamentos utilizam o prisma de reflexão total. Certinho? Então, gente, tá aí nossa aulinha de prisma, tá? Nosso próximo encontro, a gente já começa a falar de lentes, ok? Grande abraço. Tchau, tchau.